Olá, Jornal Sport News no ar, confira os destaques do programa de hoje. As principais coletivas da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Confira a derrota do Flamengo para o Ceará por 1-0, empate do São Paulo por 1-1 com o Fluminense no Morumbi, empate do Corinthians com o Galo por 1-1 lá em Itaquera. O Santos, que na noite de sábado deu um show e bateu o Vasco por 3-0 com 3 gols de Gabigol. Tudo isso e muito mais. A vitória do Palmeiras sobre a Chapecoense você acompanha agora no Jornal Sport News. No Morumbi, em São Paulo 1, Fluminense 1. Empate em casa do líder do Campeonato Brasileiro, mas muito injustiçado, né? O Diego Souza foi expulso, uma expulsão totalmente desbaseada, sem discernimento, equívoca. E aí o gol do Anderson Martins contra se atrapalhou ali, o Sidão também falhou. E aí o Fluminense abriu o placar no Morumbi, reveja. Mas olha que erro primário de ambos os jogadores. Primeiro, o Anderson Martins, né? Que ele cabeceia pra frente. E aí, o Sidão tá lá e não faz absolutamente nada. Então, erro primitivo, primário, patético. E aí, a gente tem o gol do São Paulo. São Paulo foi bem. São Paulo foi um time guerreiro, foi pra cima, entende? E isso aí eu gostei muito do São Paulo. Olha aí como o time vai. É guerreiro, rouba a bola, cruza na área, toca de cabeça. Trellis manteve a liderança do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Falando ainda sobre o caso do Diego Souza, foi patética a expulsão dele. Ele não fez nada contra o jogador do Fluminense. Uma injustiça, a prova que a arbitragem brasileira precisa do árbitro de vídeo. Não é porque é avanço tecnológico, não é para aprimorar, é porque a arbitragem brasileira é muito incompetente, entende? Não pode expulsar o Diego Souza em lances como esse, deixar o São Paulo desfalcado dentro de casa por um lance como aquele. O Diego Souza não fez nada. Então, uma expulsão totalmente injusta. Agora, elogiar o São Paulo. O São Paulo esteve atrás do placar, o Morumbi apoiou e o São Paulo foi guerreiro, cada bola brigando. Um time muito bom e que tem a técnica, a consistência, a determinação com Trellis para explodir o Morumbi e para comemorar muito, porque o São Paulo segue jogando bom futebol e líder do Campeonato Brasileiro. São Paulo jogou quase o jogo todo com um jogador a menos. Então enaltece ainda mais o trabalho do Aguirre, o psicológico, o emocional, a técnica do time. Por quê? Porque teve esse erro aí, tudo bem. Mas jogar um jogo inteiro, quase, com um jogador a menos contra o Fluminense não é fácil. E o São Paulo conseguiu jogar bem, se sobressair das dificuldades, do caminho tortuoso que teve que enfrentar na partida e ganhar o jogo aí. Empatar o jogo, mas é como se fosse uma vitória assim para a equipe do São Paulo. Já o Fluminense é um ótimo resultado para o Fluminense também, apesar de ter jogado com jogador a mais, mas é contra o São Paulo, uma equipe totalmente forte. Aí não pode perder uma bola dessa o Fluminense, né? Contra o São Paulo, e aí o outro sozinho, o Trellis sozinho, só tinha um marcando. Então, pelo amor de Deus, os erros primitivos também da equipe do Fluminense. Mas Morumbi ficou muito feliz com esse empate, porque o São Paulo segue líder do Campeonato Brasileiro. O Fluminense está ali na parte de baixo da tabela, mas também está bem porque foi um excelente resultado. Mas não pode perder uma bola dessa, hein, Fluminense. E o gol do Trellis para explodir o Morumbi. Obviamente nós queríamos ganhar o jogo, mas eu tenho que lamentar que não ganhamos, mas tuvo uma incidência absolutamente fora de lo normal que marcou o jogo. Nós ficamos 60 minutos com um jogador a menos e foi um erro absoluto, total de juiz. Então, a partir de aí, o empate foi bom, mas isso é inacreditável. Estamos definiendo decisiones cada juego, estamos en la cima de la tabla, no puede cometer un error de ese índole, porque el juiz apitó una cosa que no existió. Entonces ahí el responsable principal de que no ganamos fue esa decisión errada y descalifica al juiz. A partir de ahí el time luchó, el time tuvo corazón, tuvo identidad, gosté, pero no puede acontecer
eso porque no es justo cuando todos trabajamos, todos damos el máximo para ganar los juegos, mas un error de esa índole afecta todo lo que es el juego. Aguirre, o Marcelo estava sentado há pouco aí onde você está e disse que, na opinião dele, o Fluminense deveria ter saído com a vitória pelo que fez no jogo aqui. Talvez. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E na cabeça do técnico, como funciona isso? Perder um jogador da maneira como o São Paulo perdeu? E se o Diego Souza fez algum tipo de comentário com vocês aí no vestiário sobre a expulsão dele? Diego estava muito triste, porque foi uma injustiça. Perdimos um de nossos melhores jogadores, ainda fica suspenso. Então eu não sei se merecimos ganhar ou perder, porque ficou condicionado o jogo. Então, tal vez merecimos perder, pero eso que no muda nada. A partir de lo que aconteció, después, no sé quién jugó mejor, pero São Paulo luchó, tuvo corazón y yo gosté mucho superamos una adversidad, ainda con un gol contra, en propia, y bueno, un punto que acho que no final va a valer mucho, pero hoy en un juego que estava tranquilo, que ainda não tinha acontecido nada, aconteceu isso. O Aguirre, independentemente dessa questão da arbitragem, como é que você viu o lance do gol do Fluminense? O Sidão e o Anderson conversaram com você depois, independentemente de se eles falharam ou não, como é que o jogador faz daqui para frente para não deixar baixar a confiança depois do que aconteceu? Eu acho que num caso, por lo que eu vi y por lo que falé con los treinadores de goleros, Sidão fez lo que tenía que hacer, respaldar al defensa. Sidão tuvo una buena, fue a la bola como fez lo que tenía que hacer. Aconteció inafortunadamente lo de Anderson Martín, que cabeceó la bola, que no debería ter cabeceado más. Faz parte de las cosas que acontecen, mas Sidão fez um bom jogo. Agora, Aguirre, você geralmente é bastante calmo no banco de reservas. Claro que você estava envolvido hoje com a atmosfera do jogo, principalmente na segunda etapa. A gente viu que você perdeu a paciência, foi para cima do Bandeira. Isso já era um reflexo apenas da expulsão ou você acha que o árbitro hoje atrapalhou o São Paulo em outras situações também? Eu já falei, já está. Fui claro, me parece. Cosas decisivas que acontecieron que incidieron directamente en lo que vino después. Y ficamos todos nerviosos, todos mal. Ainda cuando vimos el lance, cuando acabó la primera parte, yo fui a tal vez alguna cosa que aconteció que no vi y nada. Entonces, eso no. Nos ven, presionamos, lutamos, pero estábamos un poco condicionados con todo lo que tenía acontecido. Aguirre, duas rápidas. Até os 35 minutos estava 11 contra 11, você teve vários desfalques. Queria que você fizesse uma análise do time do São Paulo até os 35, até a expulsão. E sobre o Regis, eu queria que você comentasse um pouquinho do Regis, que teve problemas particulares e essa volta dele com assistência. No, hasta la expulsión yo que era un juego sin superioridad de ninguno de los dos times. Estaba un empate que no era un buen juego hasta ese momento. Intentábamos, pero no teníamos creado superioridad. Eu acho que foi um jogo, fomos bem pelo resultado, mas não foi um jogo, nem o campo permitia que tivesse um jogo tão mais bonito do que foi. Mas conseguimos um resultado, continuamos brigando por posições no Campeonato Brasileiro e nos outros campeonatos. Por gentileza, eu queria que você falasse de dois jogadores em especial, do Johan, que tem uma história, uma relação muito forte com a Chapecoense. Hoje ele fez um gol e ele disse aqui pra gente que foi um momento único, ele lembrou de tudo que aconteceu, né? E do Felipe Melo, que, né, depois de todos os episódios, hoje teve uma assistência, foi muito elogiado. Bom, do Johan, eu acho que ele fez bem em também não comemorar seu gol. Porque tem uma história, tem uma situação totalmente diferente do contexto do futebol, da alegria que é o futebol.
Um menino que se emprega, que se dedica, que faz o seu trabalho com muita vontade e que é importante, às vezes mais importante no esquema tático do que como um atleta que participa normalmente de uma partida de futebol. Sabe se posicionar. E o Felipe Melo, ele é um grande jogador. Então nós vamos conversar sempre com o que pudermos para que ele jogue futebol e que ele apresente a sua condição técnica como apresentou no jogo de hoje, eu acho que é isso que o Palmeiras necessita. E enquanto o restante da situação, deixar passar, deixar as coisas correrem e ver se a gente consegue engrenar uma situação para o Felipe também tranquila. Nós não queremos mais que o Felipe seja lembrado por isto, por aquilo, mas sim pelo seu futebol. Tomara que continue jogando dessa forma e a gente possa ter essa sintonia com ele. Tudo bem, Felipe? Boa noite. Esse time, entre aspas, alternativo, está indo muito bem, tá ganhando jogos e já conduziu o Palmeiras agora para o 4º lugar, tá 6 pontos do São Paulo, que quinto agora, perdão, teoricamente é uma diferença não tão grande assim, dá para ser tirada. Queria que você falasse até em termos disso. Evidentemente que tem a Copa do Brasil, tem a Libertadores, mas o brasileiro tornou-se algo bem palpável para o Palmeiras nesse momento, né? Como você está vendo o brasileiro diante de tudo isso? Nós estamos disputando o brasileiro com a intenção também de chegarmos lá na frente. Porque mesmo que às vezes a gente altere 5 ou 6 posições, nós temos jogadores que jogam muito bem. Vejam bem que a dupla de zaga hoje foi fantástica também. Então, dá para que eu possa imaginar trocar 4, 5 ou 6, porque nos dias que nós temos para trabalhar, que são muito poucos, o que nós fazemos lá é o treino tático. É aquele treino em que eles vão se conhecendo para determinadas situações, porque não dá para fazer outra coisa. E em campo eles estão fazendo aquilo que a gente desenha no treino, é feito no treino. Nós vamos disputar, vamos brigar pelo Campeonato Brasileiro, sim, mas desde já quero dizer a vocês, nós temos Copa do Brasil, temos Libertadores, e um jogo antes de Copa do Brasil, um jogo antes de Libertadores, que são mata-mata, não são jogos como, não são 18, 17 como faltam ainda, nós vamos mudar a equipe. No Mineirão, em Minas Gerais, Cruzeiro 0, Internacional 0. Vocês vão ver aí nos melhores momentos com imagens da TV UOL, o maior portal de notícias do mundo inteiro. O Cruzeiro dominou o primeiro tempo, muito mais perigoso que o Internacional. O Internacional só veio a chegar, só veio a ameaçar a equipe do Cruzeiro 28 minutos. Aí depois colocou bola na trave, começou a ser mais perigoso, mas o Cruzeiro foi espetacular na partida, muito bem. E o Marcelo Lomba foi primordial para que o Internacional não saísse perdedor da partida. Aí você vê as melhores oportunidades do jogo e foram praticamente todas da equipe do Cruzeiro, que tem um toque de bola rápido, envolvente e bate. Mas o Marcelo Lomba é um goleiro espetacular. O Cruzeiro teve um gol anulado, que daqui a pouco a gente vai mostrar para você. Uma marcação inequívoca do árbitro, foi muito bem, foi falta mesmo, gol irregular. E aí o Internacional chegou pelas primeiras vezes no primeiro tempo. Você vai ver, mas chegou com perigo, hein? Chegou com perigo o Internacional, olha aí, na trave. E aí no rebote colocou por cima do gol. Então o Internacional, quando chegou, foi perigoso e podia ter feito gol sim na equipe do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro no segundo tempo também foi bem, bate de longe. E o Marcelo Lomba sempre tá lá para salvar a pátria colorada. Eu gosto muito do futebol do Cruzeiro. Para mim é um dos grandes candidatos. Aí o gol anulado, marcação inequívoca do árbitro. Foi falta mesmo. Foi falta mesmo, inequívoca, na minha opinião. E aí eu gosto muito do futebol do Cruzeiro por isso. É rápido, é envolvente e bate logo pro gol. E por isso que eu gosto muito do futebol da equipe cruzeirense, que pra mim é um dos melhores futebols do Brasil.
E o Internacional sai do Mineirão com resultado positivo, porque o São Paulo também empatou, senão as coisas poderiam ter ficado piores, mas jogar com o Cruzeiro no Mineirão é muito difícil, o Flamengo que o diga, né? Vários times que o diga, porque o Cruzeiro é uma equipe muito qualificada e a sua torcida também é espetacular, apoiou o time durante toda a totalidade da partida. Na Ilha do Retiro, em Pernambuco, Sport 1, Paraná 0. Explodiu a Ilha do Retiro. O Sport ganhou depois da parada pré-Copa do Mundo pela primeira vez, mas não jogou bem. Tem muitos ajustes a serem feitos pelo técnico Eduardo Batista, mas aí o gol da vitória do Sport, Gabriel, aos 15 minutos do primeiro tempo, abrindo o placar diante da equipe do Paraná. Paraná jogou melhor. E olha que o Paraná jogar melhor contra alguma equipe não é fácil. Mas nesse jogo o Paraná conseguiu, jogou bem, mas não conseguiu a vitória diante da equipe do Sport. Apesar da vitória, o clube pernambucano segue na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, porque a gente sabe, quando há uma sequência negativa de jogos, não é tão fácil reverter essa sequência. Não é só com uma vitória que a coisa vai mudar drasticamente. Portanto, o Sport segue na zona de rebaixamento, mas uma vitória primordial para o Leão da Ilha do Retiro. Na Arena Condá, em Chapecó, Chapecoense 1, Palmeiras 2. Dois times muito persistentes no jogo, buscando sempre gol. Palmeiras marcou primeiro com Johan. Felipe Melo jogou muito bem nessa partida, a gente tem que elogiar também. Não brigou com ninguém, colocou bola na trave, deu uma assistência assertiva. Aí o passe por Johan, colocar de cabeça na trave e entrar dentro do gol. Aí o gol da equipe do Palmeiras, Borja também fez uma ótima partida. O gol da persistência, o Palmeiras persistiu muito nisso, Chapecoense também. Foi um ótimo jogo porque as oportunidades que ambas as equipes tiveram foram perigosas. Foram colocando bola na trave, foram dando trabalho para o goleiro adversário e isso eu gostei muito. E aí o gol da equipe da Chapecoense, também de cabeça, Rafael Thierry. E um resultado muito importante para a equipe do Palmeiras. Por quê? Porque em uma rodada em que o São Paulo empata, o Inter empata, o Flamengo perde, né? O Cruzeiro empata. Então o Palmeiras vai se aproximando cada vez mais ali dos líderes do Campeonato Brasileiro para brigar por esse título, porque tem condições pelo futebol que apresenta. Mais uma vez o Palmeiras mostra para a sua torcida eficiência, eficácia, competência, bom toque de bola, defesa consistente, o Everton muito seguro no gol, jogadores muito empenhados para fazer o gol, persistiram até o final. Borja jogou muito, Felipe Melo foi demais nessa partida, a gente tem que elogiar também, quando tem que criticar a gente critica, e a Chapecoense também, torcida tem que estar orgulhosa, jogar contra o Palmeiras não é fácil e a Chapecoense foi muito bem. Tendo em vista que a Chapecoense em alguns momentos também ameaçou a equipe do Palmeiras. Então foi um jogo muito igual, um jogo muito bom, um jogo ótimo de se ver, talvez um dos melhores jogos do domingo. Parabéns para o Palmeiras que conseguiu essa vitória, mas também deixo os parabéns para a Chapecoense, furaram o bloqueio do Palmeiras, hein? E o Palmeiras tomou gol de quem menos esperava, do Cerro Porteño e da equipe da Chapecoense, mas acontece, o que importa é que classificou na Libertadores e ganhou o jogo da Chapecoense. Parabéns para o Palmeiras, e o Felipão faz um trabalho muito consistente, um ótimo trabalho. No Maracanã, no Rio de Janeiro, o Flamengo 0, Ceará 1, mas é patético, né? Como o Flamengo, que briga pelo título do Campeonato Brasileiro, faz uma atuação ridícula nessa partida diante da equipe do Ceará, e já é o segundo tropeço do Flamengo em poucas rodadas. Na última do primeiro turno, levou a sapecada de 3-0 do Atlético Paranaense, que estava brigando para não cair. Agora perde para o Ceará por 1-0, que também está brigando para não cair. Então, como é que o Barbieri quer convencer a torcida de que o Flamengo tem capacidade para brigar pela competição que disputa, que é o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, se o Flamengo não ganha do Ceará, se o Flamengo não ganha do Atlético Paranaense e não joga nada, porque jogou mal, o Ceará jogou por uma bola e teve sucesso, teve êxito nessa forma de jogar aí diante da equipe do Flamengo. Um ótimo resultado para a equipe do Ceará e um resultado periclitante e alarmante para o Flamengo.
Aí tem muita gente dizendo, o Paquetá foi vaiado, absurdo, tinha que vaiar todo mundo, porque o torcedor do Flamengo compareceu para já ter a decepção de ter sido eliminado da Copa Libertadores da América e agora tem essa decepção aí de perder pro Ceará no Campeonato Brasileiro. É brincadeira, né, Barbieri? É brincadeira como o Flamengo vem passando vexame e como tem tido resultados horríveis. O Flamengo quer convencer seu torcedor de que vai brigar pelas competições que disputa com esse futebol. Parabéns ao Ceará, que jogou por uma bola e jogou muito bem a partida e fazendo o seu jogo, porque é assim que se joga o futebol fora de casa. E o Flamengo não. O Flamengo perdeu várias oportunidades, foi totalmente incompetente, inoperante e deu nisso aí. Perdeu em casa, no Maracanã, na frente de todos os seus torcedores, fez esse papel aí ridículo, patética, a partida que o Flamengo fez no Maracanã. E gostaria de parabenizar o Diego, que depois do jogo falou que o clima não é nada favorável e não fica escondendo. Ele fala a verdade e parabéns ao Diego por ser franco com a torcida do Flamengo. Porque é o que a torcida precisa ouvir, é o que a torcida pensa do time. A atuação foi patética, foi ridícula, foi periclitante, não podia ter acontecido, foi uma péssima partida, foi um jogo jogado na lata do lixo. E são esses pontos que no final do campeonato vão fazer diferença na briga pelo título. O que é necessário, que a gente sabe que precisava e teria que fazer. Então, é isso. A gente sabe que foi um dia muito ruim, um resultado muito ruim, principalmente para quem almeja coisas maiores. E a gente conversou no vestiário, houve cobrança no intervalo, houve cobrança no final. É natural, a cobrança tem que existir. E foi isso. Acho que os comentários deles refletem o sentimento da equipe. Barbieri, boa tarde. O resultado de hoje é ruim, mas você já tem que pensar na próxima partida contra o Inter pelo Brasileiro. Você não vai contar com o Diego, o Cuejá e o Lucas Paquetá. Como que você já pensa em programar a equipe para esse jogo? Olha, eu tenho que reavaliar todos os jogadores amanhã, tenho que ver aqueles que têm condições. Pode ser que alguém não tenha condição e aí essa lista que você falou pode ser maior e analisar a equipe do Inter para tomar a decisão. Não está definido isso ainda está em aberto. É estudar o Inter, reavaliar os jogadores e escolher a melhor equipe para a gente ter um desempenho satisfatório lá. Boa tarde, Barbieri. No meio da semana você usou o Vitinho como centroavante da equipe. Hoje você utilizou as outras 3 opções. Começou com o Dourado, entrou o Lincoln e entrou o Uribe. E em nada funcionou. Você ainda busca uma solução para esse setor do comando do ataque do Flamengo? Boa tarde. Foi um dia ruim, eu acho que você frisou bem, as coisas não funcionaram, a gente tentou mais de uma possibilidade para as coisas funcionarem, infelizmente não funcionaram. A busca é constante para melhoria, para aumentar o desempenho, enfim, para que a gente consiga obter os resultados e dar o retorno que se espera. A busca continua não só nesse setor, mas de uma maneira geral para a equipe melhorar sempre. Dia que há. Boa tarde, Barbieri, mais uma vez. Até pela questão de tecnologia, fisicamente é possível avaliar o atleta e acompanhá-lo. Agora, é claro que é um pouco mais subjetivo a questão psicológica e a gente pode acrescentar a eliminação do Libertadores e hoje acaba sendo essa derrota também para o Ceará surpreendente. Como avaliar o atleta e agora o grupo, coletivamente, o comportamento coletivo do grupo após uma derrota dessa psicologicamente? A gente tem profissionais qualificados para fazer essa avaliação, né? Já falou tanto na questão psicológica como na questão física. É uma derrota dura, uma derrota difícil, inadmissível, vamos colocar assim, né? Com todo respeito ao adversário, mas a gente em casa teria que fazer valer a nossa força. Não fomos capazes. Amanhã a gente vai avaliar e tem que pensar já no Inter e encontrar soluções para obter os resultados que a gente espera. Barbieri, em todas as suas derrotas no comando do Flamengo, você não tinha ou Cuejá, ou Paquetá, ou Diego. Mais uma vez, hoje o time é derrotado sem um desses 3 jogadores. O que falta para o Flamengo quando joga sem um desses 3 homens no seu time? Boa tarde. Olha, eu não posso fazer análise do que falta quando falta algum dos 3, né? Eu acho que em todas as derrotas faltam mais de uma coisa e hoje,
Como eu disse, foi um dia ruim, num cenário ruim, enfim, a gente finalizou, mas não foi eficiente em nenhum momento, não conseguimos fazer o gol, demos espaço ao adversário para que ele fizesse o gol. Eu acho que são uma série de fatores que a gente tem que buscar e tem que solucionar. O que você falou em relação aos 13 é um dado, é importante, é relevante, mas tem que olhar para frente, tem que buscar soluções, porque provavelmente em outros momentos da temporada a gente também não vai poder contar com todos eles. Barbieri, aqui atrás, o Flamengo chegou a essa derrota trágica hoje aqui no Maracanã e está se distanciando do primeiro e do segundo colocado, né? É bem verdade que a rodada ainda está para se encerrar. Pega o Inter lá fora, foi eliminado da Libertadores, tem uma dificuldade na Copa do Brasil. O que pode ser feito para mudar esse quadro do Flamengo? Trabalhar, buscar soluções, enfim, buscar fazer mais do que a gente vem fazendo, buscar alternativas, é o que pode ser feito, é o que a gente vai fazer. A gente não, em nenhum momento, está satisfeito, especialmente com a derrota de hoje, então é buscar soluções, e quem vai dar a solução é o grupo que está aqui, enfim, são os jogadores, são a comissão, a gente tem que buscar soluções para melhorar. Muito bem, falou, portanto, o técnico Maurício Barbieri, também reconhecendo o tamanho do problema. O Grêmio volta a subir na tabela do Brasileirão e a ideia é exatamente essa, permanecer nesse grupo, né, nesse topo aí da tabela, para lá na frente poder ainda brigar também pelo título. Boa noite a todos. Não, mas o Grêmio nunca deixou de brigar. O Grêmio nunca deixou o brasileiro de lado. Nós estamos em 3 competições, estamos em 2. E a gente ia brigando pelas 3. E ia vendo o que ia acontecer. Infelizmente a gente saiu da Copa do Brasil. Aí restou a Libertadores, que nós conseguimos na última terça-feira a nossa classificação. E no brasileiro, a cada rodada a gente procura buscar os pontos para que a gente permaneça sempre no G4, na pior das hipóteses, próximo dos líderes, para a gente continuar brigando. Esse é o objetivo. Então o objetivo hoje era conseguirmos mais 3 pontos para exatamente isso, a gente continuar lá na frente. E a gente conseguiu, o grupo está de parabéns, porque depois daquela atuação de terça-feira, aquele sufoco todo, às vezes a equipe relaxa. E foram essas 2, 3 conversas que eu tive com eles desde ontem, exatamente sobre isso. Nós não poderíamos relaxar por causa da classificação para a próxima fase. E era importante essa vitória de hoje para a gente continuar brigando pelo brasileiro e voltarmos para o G4, fazendo a nossa parte. Fizemos, voltamos, vamos ver agora o que acontece nas outras partidas, mas o importante é que o nosso dever a gente fez. Renato, o Jael é o teu novo titular? Não, meu time não tem titular, meu time tem os 11 que vão começar a próxima partida. Quem se escala é o jogador. Então o jogador ele tem que dar conta do recado quando ele é chamado. Por que eu falo do André também? Porque é importante o jogador voltar, acima de tudo, ter essa confiança. Então os 2 estão bem. Eu confio nos 2. Qualquer um que jogar não vai ter problema algum. Sempre que eu precisei do André, mesmo ele não fazendo gols, ele vinha ajudando a gente. O Gel da mesma forma, começou a fazer gols. O André voltou a fazer gol. Importante, é uma briga sadia. Importante que eu sei que eu posso contar com os 2, independente de quem começa a próxima partida. Renato, eu queria saber se você já tem o planejamento, já sabe o que vai fazer em cada um dos jogos até chegar o dia 18, ou vai vendo mais ou menos a situação de cada um dos atletas? É mais em relação ao Campeonato Brasileiro mesmo e uso dos titulares? Não, eu sempre que quem estiver bem vai jogar. Quem estiver bem vai jogar. A não ser que um jogador tenha algum tipo de problema, que infelizmente acontece no futebol. Foi o caso do Maicon hoje, o próprio Marcelo Groi, que ficou com febre a noite toda. Mas a ideia é eu colocar sempre a tanque cheio, força máxima, desde que todo mundo esteja bem. No momento que eu sentir um jogador que está muito cansado ou ele está com algum probleminha, aí a gente não pode arriscar. A gente vai dar uma segurada porque a gente tem um grupo bom, um grupo grande, e quem entrar vai dar conta do recado. Mas a ideia é sempre ir com o tanque cheio para a gente continuar brigando pelo brasileiro também. Renato, sobre o gramado da Arena, voltar a esse tema, não gosto muito de falar disso, prefiro falar de futebol, mas isso influi no futebol do Grêmio. A gente viu hoje que o gramado estava ruim novamente
e que obviamente muita chuva dificultou mais ainda, parece que a drenagem não deu conta do gramado. Tu já conversou com a direção? Existe uma possibilidade do Grêmio assumir o gramado da Arena e não mais a Arena do Grêmio? Bom, isso não cabe a mim, né? Isso cabe ao presidente, à diretoria. Isso não cabe nem a mim, né? O treinador ficar falando, mas a gente tem que pensar em algumas hipóteses, coisa que eu estava conversando ali no vestiário. Por exemplo, as pessoas falam, imagina se o nosso jogo hoje fosse às 19 horas. Não ia ter condições de jogar. E íamos ter que enfrentar o Botafogo. E de repente nós poderíamos tropeçar, porque as condições do gramado não eram das melhores, e a gente poderia perder pontos dentro de casa importantes. Ou, vamos mais além, e se fosse um jogo decisivo? No Maracanã, no Rio de Janeiro, Vasco 0, Santos 3. Show do Gabigol, né? Fez 3 gols lá no Maracanã. Um jogo muito difícil para a equipe do Santos, né? Tanto pelo emocional quanto por jogar fora de casa com a torcida do Vasco apoiando em peso. Mas foi um jogo medíocre. As duas equipes não jogaram bem. Santos ganhou de 3-0. Gabigol fez 3 gols, tudo lindo, bonito e maravilhoso. Não é bem assim. O jogo não foi bom. As duas equipes não jogaram bem. Foi um jogo péssimo, medíocre, muitos erros de passe, um jogo sem graça. Primeiro tempo, meu Deus do céu, era pra você fechar os olhos, porque foi uma vergonha o primeiro tempo de ambas as equipes, né? Troca de passes muito errada, né? Não conseguiram construir o ataque, né? Não conseguiram construir jogadas eficientes, né? Não foram equipes eficazes. E aí teve o Gabigol fazendo o segundo gol da equipe do Santos. O Gabigol foi fantástico, o melhor em campo, pediu música no Fantástico porque fez 3 gols em toda a totalidade da partida e foi muito bem. Foi um jogador primordial no esquema do Cuca, né? O Cuca que deu até uma matada de bola sensacional. E aí a gente vê o terceiro gol da equipe do Santos. O Santos foi muito eficaz, né? Quando foi ao ataque fez o gol, agora não jogou bem como poderia ter jogado diante da equipe do Vasco. Gabigol, 3 gols na partida. Um resultado para a equipe do Santos para espantar a má fase. Um resultado que mostra confiança para a torcida, muito mais pelo resultado do que pelo futebol apresentado pela equipe dirigida pelo Cuca. Mas um resultado que dá confiança para seguir o trabalho. Agora só tem o Campeonato Brasileiro na lista, né? Foi eliminado da Copa Libertadores e segue aí nessa passada do Campeonato Brasileiro para se livrar dessa zona do rebaixamento que a torcida do Santos com certeza não quer e conseguiu aí fazer um resultado muito importante diante do Vasco. Já o Vasco se afunda cada vez mais, né? Até porque não conseguiu jogar nada. Não que o Santos tenha jogado bem na partida, porque foi péssimo também, mas conseguiu pelo menos fazer os 3 gols com o Gabigol, que ajudou muito a equipe do Santos. O Gabigol, que agora está em uma ótima fase, né? Fazendo 3 gols, e não é fácil fazer 3 gols lá com o Maracanã lotado, muito mais pela torcida do que pelo fazer 3 gols na equipe do Vasco, que não é forte não, e tá brigando para não cair também. Final de jogo lá no Maracanã, a equipe do Santos sai com um ótimo resultado, não um ótimo futebol, uma ótima atuação do Gabigol, e o Vasco amarga um 3-0 dentro de casa diante de sua torcida. Na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Grêmio 4, Botafogo 0. Excelente partida da equipe do Grêmio, excelente partida do Jael. Agora o gramado foi horrível, um pasto, não deu fluidez à partida, muita chuva, e a drenagem do estádio tem que ser melhor. Até o Renato Portaluppi comentou isso aí na coletiva de imprensa lá. Aí um pênalti muito bem marcado. Jael, categoria personalidade de cavadinha, abre o placar na Arena do Grêmio. Ele fez 2 gols, foi primordial para a vitória do Grêmio. O Grêmio é um time avassalador, talvez jogue o melhor futebol de todos os times que jogam no Brasil. É um futebol excepcional que joga a equipe do Grêmio, e tá de parabéns. Agora o Botafogo fez mais uma partida patética, ridícula, medíocre, mas uma partida horrível da equipe do Botafogo. E aí o segundo gol do Grêmio já é o Grêmio, 2-0 para cima da equipe do Botafogo. O Grêmio apresentou um ótimo futebol guerreiro, né? O Grêmio massacrou a equipe do Botafogo, e belo gol do Jael, hein? Reveja o lance. Agora o gramado, eu vou fazer mais uma crítica aqui, o gramado muito ruim, você vê poças d'água. Não tava o Marcelo Groi, sentiu febre a noite toda, tava lá o Paulo Vitor. Agora olha o gramado, olha como o gramado tá preto, isso é lama, gente.
Então a vergonha, a arena de um clube como o Grêmio estar assim. A drenagem tem que ser melhor, entendeu? E eu apoio o teto retrátil que tem lá na arena da Baixada do Paraná. Quando chove e fecha não tem nenhum problema. E porque olha como tava aí, tudo preto, poças. E aí, pra bola, André partiu, bateu. E o Grêmio fez 4-0, massacrou o Botafogo e tá cada vez mais próximo do líder São Paulo. Talvez o Grêmio seja a equipe para brigar com o São Paulo pelo título do Campeonato Brasileiro junto com o Internacional. E o Grêmio tá bem na Libertadores, tá bem no Campeonato Brasileiro. E o Renato Portaluppi disse que se jogadores tiverem boas condições, vão jogar, não vai poupar time. Ele é contra essa hipocrisia de ficar poupando o time, porque São Paulo, Internacional e Grêmio estão protagonizando uma ótima briga aí pelo título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo também. Agora, pra mim, o melhor futebol do Brasil é a equipe do Grêmio. Um futebol muito envolvente, toque de bola rápido, um ataque muito eficiente. E o Jael, que é um dos jogadores mais importantes nesse esquema da equipe do Grêmio. Você vê aí o segundo gol do Jael, que fez 2 na partida. No Barradão, na Bahia, Vitória 1, América Mineiro 0. Briga na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro e o Vitória levou a melhor. Aí você confere o gol do Léo Ceará abrindo o placar em um golaço, hein? Reveja um belo gol do Léo Ceará. Na Arena Corinthians, em São Paulo, Corinthians 1, Atlético Mineiro 1. Mais uma atuação periclitante da equipe do Corinthians diante de sua torcida que não deixou de apoiar em nenhum minuto. O Corinthians abriu o placar com esse golaço do Pedrinho. Um gol de um menino que tem muito talento e o Pedrinho merece uma confiança do Loss, uma vaga de titular no time e provou isso na partida diante do Atlético Mineiro no sábado à noite lá em São Paulo. Aí você veja como ele tem talento, como ele toca na bola, como ele mata no peito e dá esse chutaço. A bola bate na trave e que azar do Vitor, embate nas costas dele e entra. Agora, o jogo não foi de grandes oportunidades. Corinthians não jogou bem, Corinthians ainda precisa de um grande crescimento no futebol, tanto no Campeonato Brasileiro quanto em outras competições que ainda participa, como a Copa do Brasil, porque o Corinthians não vem mostrando uma reação para sua torcida. Pênalti muito bem marcado para a bola, partiu, bateu e gol, muito bem batido o pênalti também, rasteiro Fábio Santos empatou o jogo lá na Arena de Itaquera. Corinthians tem um time para fazer resultados melhores do que esse, principalmente diante de sua torcida, que é o 12º jogador. Corinthians jogou um futebol muito burocrático, né? Tanto o Atlético Mineiro também, um futebol muito burocrático, faz gol, se defende, né? Não foi um segundo tempo de muitas oportunidades, raríssimas oportunidades de ambas as equipes, um jogo mais de toque de bola, né? De troca de passes, inversão de jogo, né? Principalmente por parte da equipe do Atlético Mineiro, né? Que tem um bom meio campo. Corinthians também. Agora o Corinthians é um time mais limitado e por isso mesmo não se esperava grande coisa da parte técnica do time do Corinthians. Agora se esperava mais garra e determinação do que isso aí. Não que eles não tiveram, mas podiam ter tido mais, né? Porque já que não tem técnica, vai na garra e vai na determinação. E aí o Andrés fala, vamos manter o Loss. Até quando vamos manter o Loss? Até quando o Loss vai pedir paciência da torcida, vendo essa atuação sábado à noite periclitante diante da equipe do Atlético Mineiro? Até quando a torcida vai ter que ter paciência com esse tipo de futebol do Corinthians? Até quando a torcida tão apaixonada vai ter que ver isso aí? Agora, tem que trocar o técnico. Chegou a um ponto que o Loss não consegue montar o time, não consegue administrar o time e no vestiário ele não deve ser forte, porque o Corinthians não jogou bem nessa partida e conseguiu um empate dentro de casa. Um resultado de vitória seria muito melhor, tanto quanto convincente a partida do Corinthians. Agora está se distanciando do pelotão de cima do Campeonato Brasileiro e a vaga na Libertadores vai ficando até difícil, porque até disso o Corinthians está se distanciando, está caindo para 12º e essa não é a posição que o Corinthians merece, entende? Então o Andrés não pode manter o Loss, chegou a uma situação insustentável e o Loss infelizmente tem que ir embora. Eu sou contra a cultura de demitir técnico no futebol brasileiro rapidamente. Agora o Loss não conseguiu fazer um trabalho convincente em nenhuma parte. Desde a parada para a Copa do Mundo, antes da parada, ele não conseguiu. Então,
não deu mais pro Loss, não dá. Vendo aqui, o Flamengo não poderia ter perdido essa partida. Uma partida que no final do campeonato vai fazer muita falta. Jogando em casa, Maracanã lotado, todos os componentes para uma manhã de sucesso do time dirigido por Maurício Barbieri. Mas perderam para o Ceará, que jogou por uma bola. Uma estratégia que Lisca adotou e deu muito certo e conseguiu bater a equipe do Flamengo. A torcida vaiou porque tinha que vaiar mesmo. O Diego, que é um dos jogadores mais sinceros do futebol brasileiro, se não o mais, disse que o clima não é nada bom, porque não pode ser o bom clima, né, quando o Flamengo deixa passar uma vitória que era eminente diante da equipe como o Ceará, uma equipe que não joga um bom futebol, está se recuperando, mas ainda está na parte de baixo da tabela. Então é inadmissível que um time que briga pelo título, que tem um elenco tão caro e que briga por várias competições como o Flamengo, um elenco tão qualificado, vá perder para a equipe do Ceará. Inadmissível. Outra coisa, o Andrés disse que vai manter o Loss até quando a torcida do Corinthians vai ter paciência com a competência dele para dirigir um time de futebol como o Corinthians, de tamanha grandeza, de tamanha pressão, de tamanhos jogadores que ele tem lá para fazer o time jogar. Não conseguiu o aniversário do Corinthians, não foi feliz e tem que mandar embora o Loss. Eu sou contra a cultura do futebol brasileiro de mandar embora treinadores, mas o Loss já chegou a um ponto que não dá mais, porque ele já mostrou que não vai conseguir tirar o Corinthians de outro caminho, a não ser brigar da 10ª para 20ª posição. E não é isso que o torcedor corintiano quer e merece. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente volta amanhã aqui no Jornal Sport News com muito mais informação para você. Até amanhã.